Incorpora Cast, o canal de informação e diálogo com o mercado imobiliário. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Incorpora Cast, o seu canal de informação e diálogo com o mercado imobiliário. Esse episódio é um oferecimento do Banco do Brasil e da Intelbras. Eu sou Karina Pachiega e nesse episódio do Incorpora Cast eu converso com a Juliana Guiar e com o Ricardo Magalhães Fonseca, da Serc. A Juliana é líder de produtos imobiliários e o Ricardo é líder de clientes. Juliana e Ricardo, sejam muito bem-vindos ao Incorpora Cast. É um prazer recebê-los aqui. Prazer é nosso. Obrigado, prazer é nosso. Vamos começar falando um pouquinho da trajetória de vocês, para os nossos espectadores e ouvintes. Como é que vocês chegaram até a Serc? Bem, eu trabalhei muitos anos fazendo gestão de recebíveis imobiliários. Inicialmente na BRL Trust, que é um agente fiduciário, hoje é um administrador de fundos, ele não atua mais no setor de agente fiduciário, e lá eu comecei a me familiarizar com dívidas estruturadas e como garantia, governança e gestão de recebíveis fazia muita diferença na hora de dar crédito e depois de monitorar esse crédito. E aí, com os sócios da BRL, fundamos uma empresa que se chama Certificadora, e lá passei os últimos 10 anos fazendo gestão de recebíveis imobiliários numa operação mais verticalizada, com o objetivo de trazer governança para financiamentos que tivessem recebíveis decorrentes de contrato de compra e venda. Não era limitado a esse escopo, mas era a maior parte da atividade. E aí, em 2021, quando saiu a normativa CMNE, que tratava do registro obrigatório de recebíveis para plano empresário, né? Eu entendi que eu poderia contribuir com uma outra faceta, né? numa outra posição para que o mercado pudesse se adaptar à nova normativa. E aí eu fui para a Serc estruturar o registro, né? Tanto o sistema quanto o produto de registro centralizado de recebíveis imobiliários. E estou lá até o momento, né, fazendo esse trabalho. A gente entrou em produção com os primeiros registros ainda no passado e a gente tem sido bem vencedora na estratégia de colocar de forma antecipada incorporadores na plataforma para se relacionar com seus financiadores de forma estruturada e padronizada. E principalmente, acho que a gente alcançou também níveis de automação dentro desse processo, tá? Então, acho que dando uma rápida visão de o porquê eu vim para a Serc, eu acho que em função de todo o know-how no setor e também com o desejo de contribuir com esse processo novo que as incorporadoras precisariam se adaptar a partir de 2023. E você, Ricardo? A minha carreira eu comecei trabalhando em banco, e sempre em banco financeiro. Passei por 2 grandes bancos e depois passei por um banco menor, depois 2 grandes bancos, perfazendo aí 20 anos de carreira no mercado bancário. Na saída do banco eu tive a oportunidade de me tornar C-level de uma empresa, de uma fintech focada em duplicatas. Fiquei 2 anos nessa empresa, onde eu tive aí o convite da Serc de conduzir a área comercial, e a gente tem uma segregação dentro da área comercial em economia real, onde encontra-se quase que todas as empresas dos setores, incluindo o setor imobiliário, mercado de capitais e seguradoras. Então eu trago todo um cunho de operações bancárias atreladas às duplicatas, que de fato os recebíveis são efetivamente a origem da Serc, da onde a Serc traz o know-how e o desenvolvimento do dia a dia para trazer nessas operações. A Serc está numa fase assim, inacreditável para efeitos de crescimento, né? A gente consegue identificar isso, para você ter uma ideia, 1,4 trilhão de ativos registrados com a gente desde a sua formação, e agora vindo a duplicata escritural, a gente tem um trabalho ainda mais intenso no que tange a duplicata. Então eu peguei meu know-how bancário, peguei meu know-how dentro dessa fintech de duplicatas e trouxe agora para a área de originação dentro da Serc. Já que você trouxe esse número da Serc, como é que funciona, qual que é o propósito da Serc e como isso impacta a oferta de crédito para as empresas? Excelente. A Serc é uma grande democratizadora do crédito brasileiro. O que quer dizer isso? A gente linka
todas as pontes do processo de financiamento, seja o tomador, seja o devedor, passando pelo RP, passando pelas garantias, e eu trago a chancela de uma IMF regulada pelo Banco Central. Então eu trago segurança às operações de financiamento, eu trago mitigadores de risco para as instituições financeiras e acesso a crédito para um público que talvez tenha um acesso limitado a crédito. E como é que isso é feito? Eu trago benefícios de garantias atreladas, seja ela um recebível de cartão de crédito, seja ela uma duplicata, seja ela uma CCB, seja ele um recebível imobiliário, e a gente auxilia todos os setores da cadeia. Eu literalmente trago acesso a crédito e mitigantes de risco para toda a cadeia, incluindo a imobiliária. A gente costuma dizer que nosso objetivo é fazer com que o recebível vire dinheiro no caixa das empresas, né? Então é como a gente faz que o uso do recebível possa gerar liquidez e mais crédito, destravar o crédito no Brasil. Acho que, resumindo o propósito da CERC e as formas como a gente vem trabalhando para que isso seja possível, é como um recebível pode ser meio de pagamento, meio de tomada de crédito e que vire, de fato, dinheiro no caixa das empresas. E, Juliana, como os desenvolvedores imobiliários, como os incorporadores, por exemplo, podem conseguir mais crédito fazendo negócios com a CERC? Eu venho participando de alguns eventos e escutando bastante a temática da taxa de juros, né? E como a taxa de juros implica em alguma dificuldade do setor em conseguir desenvolver mais empreendimentos, lançar mais unidades. E eu acredito muito que o sistema de registro, ele traz uma camada de governança, que é a parte da incorporadora, né? Como a incorporadora faz a sua parte para que num cenário de taxa alta, ou com um spread mais alto, ou num cenário que o mercado está mais retraído com crédito, que ela tenha um diferencial, né? Que ela possa trazer uma camada de segurança para que o financiador que está um pouco mais retraído ou para uma taxa que está um pouco maior possa ser equalizada dentro da operação que ela pretende tomar, dando em garantia aqueles recebíveis, tá? Então, acho que num primeiro momento, a contribuição do sistema do registro centralizado é trazer essa camada de governança que possa deixar a operação mais segura e sensibilizar, eventualmente, a taxa de juros. Mas a gente vem observando dos clientes que contratam a nossa plataforma, que existe também um incentivo voltado à eficiência operacional, né? Quando incorporadores tomam crédito, eles precisam, durante o período desse crédito, que é o desenvolvimento do empreendimento, dar informes aos financiadores sobre suas vendas, sobre a arrecadação, o pagamento pelos mutuários, né, os compradores das unidades. E tudo isso é automatizado por meio do sistema de registro, né? Então, a gente fala com múltiplos financiadores e a incorporadora fala só com a CERC. Num cenário, antes do sistema de registro centralizado, cada incorporadora falava com seus múltiplos financiadores das formas mais personalizadas possível, porque cada banco, né, ou aí extrapolando um pouco para a securitização e fundos, tem a sua forma de receber aquelas informações. Então, acho que além do que eu comentei inicialmente, que é mais estruturante, né, que vai trazendo camadas adicionais de segurança e que nossa expectativa é que sensibilize taxa, que sensibilize mais crédito, né, mais financiadores para o setor, existe uma etapa anterior, mais plug and play, que é de automação e melhoria e eficiência operacional na relação dos incorporadores com os financiadores. Se eu puder agregar, além da conectividade que a gente tem com diversos integradores, a gente também traz algumas conectividades direto com RPs de algumas incorporadoras. Então, indifere o tamanho da incorporadora. A gente pode estar falando das maiores incorporadoras ou das microincorporadoras. E as dores dessas incorporadoras, elas não são iguais, elas são distintas. O microincorporador, às vezes, tem um problema de acesso a crédito, propriamente dito. Então, quando eu centralizo e padronizo a informação, eu trago uma unicidade
e a oferta de crédito adicional, porque afinal de contas as instituições também estão na minha plataforma. Em contrapartida, quando eu pego a grande incorporadora, eu melhoro toda a parte operacional dessa incorporadora. Então a gente brincou em alguns casos aqui, uma planilha de comercialização, que é muita dor de cabeça de diversas incorporadoras trabalhando com a gente, não tem a necessidade de se continuar, porque os bancos conectados com a gente já afirmaram que não vai ter a necessidade da utilização. Então a gente traz uma padronização, uma unificação no processo para todas elas. Juliana, para a pessoa física, aquela que vai comprar um apartamento na planta, existem benefícios também? Existe. Acho que o principal benefício, antes do registro centralizado e da normativa, o comprador era notificado sobre a cessão fiduciária do recebível dele através de uma correspondência. E todo o processo deixava muito sensível, tanto o comprador que tinha uma relação com a incorporadora, mas estava com o crédito dele cedido a um financiador, existia ali uma insegurança sobre onde se paga o boleto daquele contrato que foi cedido, gerava insegurança de pagamento fora da conta que tinha sido notificada como domicílio bancário exclusivo para arrecadação daquele contrato, e agora esse comprador ele é protagonista, ele é um participante do processo igual o financiador e a incorporadora tomadora do financiamento, né? Então ele passa através do registro, através do sistema da registradora, ele pode ter um acesso de consulta que vai dar a ele informações sobre o avanço de obra, sobre operações realizadas com o crédito que ele é o devedor final, informações sobre qual é o domicílio bancário que ele precisa fazer o pagamento daquele contrato sem que isso gere para ele algum efeito de necessidade de pagamento duplicado ou de não conciliação daquele recebimento. Então, e ele passa também a ter a opção, né, a oportunidade de reclamar dentro de uma instituição regulada eventuais inconsistências no cadastro do contrato dele realizado na plataforma, né? Então, se o valor de venda está diferente do valor que ele pactuou, se o fluxo de pagamento está diferente do que ele contratou, se ele fez uma antecipação de pagamento e aquele saldo não foi sensibilizado na plataforma da registradora, ele pode usar aquele canal para avisar essa inconsistência para que a gente possa entrar em contato com a incorporadora ou com o financiador para regularizar aquela situação antes que ele chegue no final do contrato e descubra que eventualmente ele não vai ter a quitação da unidade dele, a parte financeira, porque o financiador daquela unidade não sensibilizou aquele pagamento. Então acho que a gente tira muita insegurança tanto de informação, mas também até de educação financeira para o comprador usando a plataforma de registro centralizado, tá? Como meio de consulta da situação daquele contrato com os financiadores daquele projeto. E tem um ponto que eu sempre comento, de que quando um empreendimento ele é financiado, existe ali a hipoteca da unidade e alguns compradores podem ter alguma insegurança sobre aquele processo, né? Então, garantir para ele que ele tem acesso à informação que vai dar a ele a quitação no final do contrato dele ou a qualquer momento que ele quitar integralmente aquela unidade, traz mais segurança para que ele saiba que um financiador no empreendimento é muito mais uma segurança do que uma ameaça dele perder aquela unidade porque a incorporadora eventualmente não cumpriu com a obrigação dela com o financiador. Então, acho que amarra muitas pontas e gera muito mais segurança, principalmente quando a gente está falando de pequenas e médias incorporadoras que vão passar a acessar mais capital e se familiarizar com essa dinâmica do recebível cedido num financiamento de obra. Ricardo, a SEC já está operando com recebíveis imobiliários? Explica para a gente sobre essa operação e como está a movimentação das incorporadoras e dos bancos. Excelente, acho que a melhor pergunta ficou para mim. Já estamos operando, a gente já está pelo menos há 5 meses em operação, já temos mais de 11 incorporadoras operando e registrando os seus empreendimentos conosco. Ao mesmo tempo, também já temos 4 integradores fazendo a função da conectividade no RP da incorporadora direto com o nosso sistema. E também já possuímos 4 bancos efetuando o gravame das unidades vendidas. Então,
Como é que funciona? Toda incorporadora que precisa tomar, por exemplo, um plano empresário, efetivamente financiar a subida do prédio, ela precisa tomar esse plano empresário e na subida desse plano empresário, eles precisam ter a segurança de que as unidades que foram vendidas daquele incorporador vão ser utilizadas e dadas em garantia ao financiamento do banco. Então é todo esse processo que a gente faz dentro do nosso sistema, trazendo transparência ao banco que está financiando, trazendo transparência à incorporadora que está pegando o financiamento e trazendo transparência, como a gente acabou de falar, à pessoa física que é o mutuário, que é o comprador daquela unidade. Para efeitos de números, a gente já bateu algo em torno de uns 15 bilhões de VGV. A gente está falando de mais de 2.000 mutuários dentro da nossa plataforma. E para efeitos de pipeline, a gente tem para os próximos 3 meses outros 5 incorporadores entrando com empreendimento. Então, sim, estamos produzindo e não é pouco. Sexta-feira passada... A todo vapor, inclusive. A todo vapor. Sexta-feira passada foi um pico. A gente só na sexta-feira chegou a registrar 8 empreendimentos ao mesmo tempo. E 10 durante o dia. Exatamente. Então a gente está tá todo vapor de fato. As grandes incorporadoras de fato já viram valor na operação junto à SERC, assim como os bancos. Eles então, inclusive, facilitando o operacional, como a gente comentou no começo, e o mutuário tem uma usabilidade na nossa plataforma, então a gente conseguiu fazer um win-win-win, onde todo mundo efetivamente está gostando, e aí eu acho que o cenário ideal, limite, né? É o cenário ideal. Exato. E é só, a gente tá, como o Ricardo falou, né? A gente entrou em escalada nos últimos 5 meses, mas a gente fez o primeiro registro ainda no ano passado, né? E aí a gente veio fazendo pontualmente e agora é que a gente entrou nessa escalada de registros e utilização do produto de forma mais potente, né, pelo mercado. E, Juliana, quem são os sistemas ERPs parceiros de vocês e quais os principais benefícios dessa parceria? Perfeito. A gente tem parceria com o Cienge, a gente tem parceria com a Global Tech, que é o Software Wall, a gente tem parceria com o Mega, com a Zetronic e com a TOTOS. A gente tem uma cobertura bem relevante, principalmente olhando para as pequenas e médias empresas. E o que são os RPs? Né? Eles são os sistemas de gestão das incorporadoras, é onde elas cadastram as unidades que vão ser vendidas, depois cadastram os contratos, fazem gestão do comprador, mandam um boleto, renegociam os contratos, fazem a movimentação daquela carteira, é feita dentro dos sistemas de gestão. E o que a gente trabalhou para fazer? Principalmente, como eu comentei, eu trabalhei muitos anos fazendo gestão de recebíveis e existia ali uma dor muito grande, porque eles baixavam os relatórios dos sistemas, mandam para os financiadores, cada um também, a própria incorporadora tem modelos diferentes de relatório e que precisava de um nível de manipulação manual muito alto. Então, a gente fechou parceria com esses RPs para que eles mandem a informação de forma nativa. Então, a incorporadora cadastra as credenciais do sistema da SERC dentro do sistema de gestão e essa informação passa a ser populada no sistema da SERC de forma integrada. Então, a gente tira o efeito da operação manual, né? Então, ele passa a ter uma relação com o sistema e o sistema com o financiador da carteira dele, toda integrada e automatizada por meio dessas parcerias. E, Ricardo, como o uso de recebíveis de cartões pode diminuir a inadimplência da carteira dos desenvolvedores imobiliários de forma imediata? Quais os ganhos disso para o mercado? Excelente pergunta. Aliás, como eu falei na nossa introdução, a SERC é especialista em recebíveis. Existe uma gama de recebíveis que são os recebíveis de cartão de crédito. Diversas pessoas físicas, trabalhador liberal, algum tipo de profissional ou proprietário de franquia que possuir essas maquininhas de cartão, eles podem utilizar aquele recebível e dar aquilo em pagamento de alguma obrigação. Qual obrigação? Inclusive a obrigação de aquisição de um apartamento. Então, quando você coloca, como é que a gente faz o equivalente a uma reversão de PDD?
que é a reversão da perda efetiva de uma incorporadora. Então, se a incorporadora possui uma base de CPFs, aonde essa base possui um nível de inadimplência, como eu tenho os registros dos recebíveis de cartões na minha base, eu pego literalmente a base desse cliente, uma vez assinado, obviamente, um NDA, e eu confronto ela com o que a gente chama de unidades de recebíveis livres de oneração, que são literalmente aqueles recebíveis de cartão que estão sem onerações. E aí eu posso pegar aquilo e dar em pagamento à unidade que está inadimplida. Resumindo, eu trago reversão de perda junto ao balanço das grandes incorporadoras. Isso é muito importante no mercado atualmente. O mercado atualmente, ele gira em torno de sempre risco-retorno. Por que necessariamente eu vou fazer um financiamento se eu não sei se esse cara vai me pagar? Se efetivamente isso ocorrer, a gente tem uma operação na qual eu consigo fazer, mesmo depois de inadimplido, auxiliar na estratégia e conseguir convencer a incorporadora de pegar aquele saldo que está em atraso em recebíveis em pagamento. Então, quando a gente fala o arranjo de pagamento, é o sinônimo do recebível de cartão de crédito. Então, a gente consegue pegar os recebíveis de cartão de crédito e dar em pagamento a uma unidade imobiliária. O que é importante é que a gente trouxe o caso, né, da redução da inadimplência, mas ele pode também ser utilizado no momento da venda como meio de pagamento. Lembrando do que eu comentei no início, né? O nosso objetivo é transformar recebíveis em dinheiro. E para esse autônomo que tem o recebível de cartão, porque ele é um motorista de aplicativo, porque ele tem uma lojinha virtual, enfim, ou até tem um comércio mais robusto, mas tem ali recebível de cartão, ele pode também tentar melhores condições na hora da compra e venda da unidade dele, dando em garantia ou dando como meio de pagamento esses recebíveis. Então, é uma mudança, né, até de cultura e começo de paradigma, mas a gente sempre reforça esse ponto para começar a normalizar o uso desses recebíveis como meio de pagamento. Vocês explicando assim, deu para entender o tal do win-win, né? Exato. Onde todo mundo ganha no processo. Eu queria que vocês agora fossem para as considerações finais, por favor. Juliana, primeiro. Bem, primeiro agradecer o espaço, a oportunidade de a gente falar aqui sobre esse tema super relevante. É um tema novo que precisa ainda da gente aculturar, né? Sim. Principalmente pequenas e médias empresas que não estão participando de forma... não estão participando das discussões iniciais, estão um pouco mais afastadas do tema e trazer a primeira disponibilidade de todo o time da SERC de conversar sobre o assunto, trazer as perspectivas positivas que tem acerca do registro centralizado e como isso pode melhorar a oferta de crédito, destravar o crédito, trazer mais financiadores para esse setor. Acho que principalmente isso e os outros pontos a gente ponderou e colocar que a gente está à disposição não só para ajudar nos esclarecimentos, mas também para ouvir sugestões que possam melhorar o produto e, de fato, ele cumprir o objetivo que ele tem, que é levar mais crédito para o setor da construção. Eu queria finalizar lembrando algumas numerologias aqui. Hoje o mercado de recebíveis gira em torno de mais de 20 trilhões de reais, sendo 4 trilhões de arranjo de pagamento, recebíveis de cartões de crédito, 11 trilhões de duplicatas mercantis, mais 4 trilhões de duplicatas de serviço. E lembrar a todos, todas essas operações são atíveis, passíveis de registro dentro da SERC e elas podem sim serem utilizadas para mitigar risco de pagamento. E com isso a gente traz melhores operações, menores financiamentos, seja ele no setor imobiliário, seja ele em qualquer outro setor da economia. Agradecer muito a oportunidade, foi um prazer estar aqui, estamos à inteira disposição e a gente quer ajudar, sim, o mercado imobiliário a crescer cada vez mais. Em nome da Abrainc, eu agradeço a participação de vocês e agradeço por esse bate-papo. Obrigada. Essa foi mais uma conversa do IncorporaCast. Eu agradeço a sua audiência e te convido a comentar e compartilhar o nosso conteúdo. Você pode ouvir ou assistir esse episódio pelos principais canais de streaming. Até a próxima! IncorporaCast,
o canal de informação e diálogo com o mercado imobiliário. Um oferecimento da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, Abrainc. Acesse abrainc.org.br.